Olá, 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 pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu curso. Eu sou a professora Marcele Tazoco, professora de Direito e Processo Penal, juntamente com a professora Priscila aqui no meu curso. Hoje vim aqui para fazer uma análise dos temas de maior incidência que a gente tem aqui em processo penal. Então, o nosso objetivo é fazer com que vocês consigam focar o estudo de vocês. Muitas vezes a gente sabe que não dá para estudar todos os temas na sua completude, de todas as disciplinas que caem na primeira fase. Por esse motivo, nós estamos aqui e eu, principalmente aqui hoje, trazendo os temas de maior incidência na primeira fase de processo penal. É sempre importante entender como a FGV cobra não só esses temas de maior incidência, como também a estrutura das questões. Em processo penal, como em toda a prova, nós vamos ter ali questões envolvendo o caso concreto. Então, como se realmente fosse um cliente chegando no seu escritório e trazendo ali uma problemática para que vocês pudessem resolver essa problemática. Então, na maior parte das vezes, 99% das vezes, nós vamos ter casos concretos que são respondidos, que são solucionados muito com base na lei. A maior parte das questões, elas envolvem caso concreto e a resposta está na lei. Então, você conseguindo entender essa sistemática e focando o seu estudo nos temas de maior incidência, você consegue fazer um apanhado geral de todas as disciplinas, focando nos temas de maior importância. E aí a gente tem aqui o primeiro tema de processo penal, a gente tem a ação penal. O tema de maior incidência que nós temos tido aí é o tema ação penal. A ação penal é um tema que vai lá do artigo 24 até o artigo 62 do Código de Processo Penal. Embora a gente tenha muitos artigos que envolvam esse tema, o que a FGV mesmo gosta de trabalhar são temas que envolvam prazo com relação à ação penal, são temas que envolvam aqui questões com o recurso de agentes, ações penais privadas, onde o advogado atua como órgão acusador. Então eles vão buscar ali questões que envolvam a atuação do advogado dentro da ação penal. E para que o advogado possa atuar dentro da ação penal, nós temos as ações penais privadas, as ações penais públicas, que dependem da representação da vítima. Então, sempre eles vão voltar às questões para casos práticos de maior relevância na época que nós estamos vivendo. Então, eles gostam muito de trazer questões que envolvam a ação penal, trabalhando junto também com o tema Lei Maria da Penha. Por quê? Porque o tema Lei Maria da Penha é um tema que está em voga na nossa atualidade. Então é importante que vocês trabalhem esses dois aspectos juntos. E quando vocês forem estudar o tema ação penal, vocês vão entender perfeitamente o que eu estou falando. O próximo tema, que está no top 2 de maior incidência em processo penal, é recursos. O tema recursos é muito cobrado também na primeira fase em processo penal e não somente em processo penal. Também é cobrado nas outras áreas processuais, seja processo civil, seja processo do trabalho. Por que a FGV gosta tanto de cobrar recursos na primeira fase nas áreas processuais? Porque cada área tem um cabimento e prazo específico. Então, o que eles querem? Eles querem que vocês saibam o cabimento específico de cada determinada decisão e cada prazo em cada área. Então, por exemplo, em processo penal, nós não temos agravo de instrumento. Nós temos o que chamamos de primo irmão, que é o rese. Então, para o cabimento de determinadas decisões interlocutórias, não existe agravo de instrumento. Existe o recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito tem um prazo de 5 dias para a interposição e 2 dias para as razões. Nós temos a apelação? Sim, temos a apelação. A apelação, ela será cabível contra decisões definitivas ou com força de definitiva. Nós temos a apelação não somente no Código de Processo Penal, mas temos o cabimento da apelação contra decisões condenatórias ou absolutórias lá no Juizado Especial Criminal.
coisa que no processo civil não existe. Então, para vocês entenderem o porquê que eles gostam de trabalhar o tema recursos, porque cada área tem a sua especificidade. E é importante, então, que você foque o seu estudo, quando falar de recurso, que você foque em cabimento e prazo, e não só no processo penal, mas como também nas outras áreas processuais dentro do direito. O próximo tema que nós temos de maior incidência, estamos aqui no terceiro colocado, é o tema prisões processuais. As prisões processuais, elas estão previstas tanto no Código de Processo Penal, como também numa legislação especial. Então, olha só, eu tenho ali as prisões em flagrante e a prisão preventiva, prevista no Código de Processo Penal. A prisão em flagrante é aquela prisão onde o agente é pego no flagra, surpreendido, ele é encontrado com uma distância muito pequena da ocorrência do fato criminoso. É ele ser pego logo após a ocorrência do fato criminoso e não precisa de ordem judicial. Já a prisão preventiva, que também está prevista no Código de Processo Penal, ela precisa de ordem judicial. Ela necessita do preenchimento dos requisitos previstos na lei para que o juiz possa decretar essa prisão preventiva. E a outra prisão que nós temos é a prisão temporária, que embora ela não esteja prevista expressamente no CPP, ela está numa lei especial, que é a Lei 7.960 de 89. O próprio nome dela já diz, é uma prisão temporária. Então existe um certo tempo para o agente ficar preso. Ele vai ficar preso no máximo pelo prazo de 5 dias, prorrogáveis por 5 dias, se for crime comum. Se for crime hediondo, ele vai ficar preso 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Então é uma prisão que tem fim, que tem ali um lapso temporal específico e também precisa de ordem judicial. Então, dentre as prisões processuais, flagrante, preventiva e temporária, a única que não vai precisar de ordem judicial, até mesmo porque seria impossível a gente buscar uma ordem judicial numa situação de flagrante, é a prisão em flagrante. Então, esse é o nosso top 3. Nós estamos na prisão processual. Top 4. Ali no quarto lugar, nós temos ali o tema execução penal. Pois é, pessoal, o tema execução penal, ele vem tendo uma incidência muito grande, seja nas questões de processo, seja nas questões de penal. Então, o tema execução penal, ele está lá na lei da LEP, que é a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84. E nós temos uma incidência, seja nos aspectos penais, que vocês vão encontrar nas questões de direito penal, seja nos aspectos processuais. Quando a gente fala de execução penal dentro do processo penal, nós vamos trabalhar com faltas disciplinares, com sanções disciplinares, com recurso envolvendo ali a decisão do juiz da execução, a competência do juiz da execução penal. Então, por exemplo, a LEP traz um único recurso contra a decisão do juiz da execução penal. O juiz da execução penal, ele negou algum pedido do advogado de defesa, qualquer que seja, negou o pedido do advogado de defesa, o único recurso cabível será o agravo em execução. Então, só tem um único recurso. Aqueles aspectos que envolvem progressão de regime, remissão de regime, regressão de regime, livramento condicional, que também estão previstos na execução penal, são mais atinentes às questões de penal. Mas quando vocês forem estudar execução penal, vocês têm que entender que são questões que envolvem tanto o direito penal como o direito processual penal. E aí, no nosso quinto lugar dos nossos temas de maior incidência, nós temos o tema competência. Jurisdição e competência é um tema que às vezes vocês têm um pouquinho de ranço, né? Vocês falam, é um tema chato, mas no fundo, não é. Se vocês analisarem os aspectos importantes para acharmos onde a ação penal será processada. O artigo 69 do Código de Processo Penal, ele traz lá todas as situações, praticamente todas, né? Todas as situações para determinação e fixação de competência. Mas aqui no curso nós trazemos para vocês as regras. São, na verdade, 3 regrinhas, 3 passos, né? Um passo, segundo passo, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, para que vocês possam analisar o caso concreto e achar a competência. A gente aqui no curso dá aula de competência envolvendo o quê?
o caso concreto. Então eu faço com que vocês analisem o caso concreto e encontrem a competência. É um tema extremamente importante, até para você saber se o juiz que está atuando naquele caso é competente ou não. Porque se ele não for competente, todos os atos decisórios serão considerados nulos. Então, jurisdição e competência é um tema extremamente importante para vocês aprenderem. E é um tema que não é de difícil compreensão quando a gente faz o inverso. A gente faz a análise do caso concreto de acordo com a lei. A gente primeiro vai ver que o tema envolve competência, porque muitas vezes são questões compridas, que trazem aspectos que são totalmente, que não tem relação com a questão da competência, e aí a gente vai focar naquilo que realmente importa para acharmos a competência. A grande vantagem das questões que envolvem competência é que nós temos uma questão grande, mas as respostas normalmente são curtas, ok? O outro tema, o próximo tema que nós vamos ter são os processos em espécie. Processos em espécie envolvem atos processuais, envolvem ali o fluxo processual. Normalmente, a FGV vai cobrar de vocês questões que envolvam o fluxo processual, né, a linha do tempo, a régua processual dos procedimentos ordinário, do juizado especial criminal e do júri. Então, você entendendo a sistemática do fluxo processual, você consegue responder essas questões que envolvem aí o processo em espécie. E normalmente eles focam nesses, tá? No ordinário, que é o nosso procedimento base. Depois a gente tem o sumaríssimo, que é a Lei 9.099 de 95, juizado especial criminal. E também eles trazem alguns aspectos da primeira fase do júri, porque o júri é composto por duas fases. Então eles gostam de falar um pouquinho a respeito da primeira fase do júri. O nosso penúltimo tema aqui dos de maior incidência é o direito probatório, o tema das provas no processo penal. E se a gente for entender o processo penal, o Código de Processo Penal, no que tange o direito probatório, a gente vai ver que nós temos 3 artigos do Código de Processo Penal, que é o artigo 155 ao artigo 157, que vão trabalhar a teoria geral da prova. E aí vão falar do sistema de apreciação da prova do juiz, vai falar das provas ilícitas. Do artigo 158 até o artigo 250, vocês podem ver que são bastante artigos, nós vamos ter as provas em espécie. Entretanto, se vocês tiverem um pouco de noção de como funciona a sistemática de produção de prova no processo penal, vocês conseguem responder se aquela questão ela traz uma prova que pode ser utilizada ou não. Por quê? Porque as provas ilícitas, elas são inadmissíveis. Então, se alguma prova aconteceu de forma contrária ao que está previsto na lei, em desacordo com a legislação, aquela prova ela é ilícita e não poderá ser utilizada. Então, se vocês conseguirem compreender o mínimo de noção do direito probatório, vocês já conseguem aí responder. Coisa simples. Pode uma busca e apreensão sem ordem judicial? Pode a ordem judicial não constar o endereço corretamente? Pode uma interceptação telefônica sem ordem judicial? Coisas simples que vocês conseguem responder tranquilamente, desde que vocês entendam a sistemática aí do sistema de provas no processo penal. E o nosso último tema, último e derradeiro tema, são as medidas cautelares. Nós temos 2 espécies de medidas cautelares: as medidas cautelares pessoais e as medidas cautelares reais. Mas, normalmente, a FGV gosta de trabalhar as medidas cautelares pessoais. Medidas cautelares pessoais são as medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, aquelas situações, aquelas medidas que vão restringir um pouco a liberdade do agente, mas não vão deixá-lo encarcerado durante o processo. Lembrando que nós estamos falando de questões de processo penal. Então, ele vai ficar com uma limitação nos dias de folga, uma limitação no período noturno, não poderá se ausentar da comarca por mais de 7 dias, ele ficará com uma tornozeleira eletrônica, não poderá se aproximar de determinada pessoa. Essas são as medidas cautelares pessoais diversas da prisão que a FGV gosta de trabalhar também. Então, se vocês puderem ver o tema prisões e medidas cautelares, que estão dentro do mesmo bojo lá do Código de Processo Penal, vocês já conseguem trabalhar 2 temas de maior incidência para conseguir aí gabaritar as 6 questões de processo penal na nossa primeira fase da OAB.
Com isso, a gente encerra a nossa análise dos temas de maior incidência de processo penal. Aguardo vocês nas nossas aulas para que a gente possa aí trabalhar com tranquilidade esses temas direcionados para a sua aprovação. Fiquem com Deus, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau, gente!